Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Estoque dessa sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. A gente começando aqui com os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado agora, no meio do dia. A gente fica de olho no fechamento do mercado internacional, principalmente lá na Europa, fechando mistas as bolsas lá na Europa. DAX na Alemanha caiu 0,2%, FTSE no Reino Unido subiu 1,06%, o CAC na França subiu 0,94%. Nos Estados Unidos está num perde-ganha que eu vou te contar. Desde o começo da manhã, as bolsas lá nos Estados Unidos estavam operando, pelo menos os futuros, operando num patamar de baixa, e aí 10h30 da manhã saem os dados do payroll, aquela pancada que eu não sei se você chegou a acompanhar aqui na BMC News durante a nossa programação, os dados do payroll que saíram, mas vieram muito mais fortes do que o esperado. Foram 517 mil vagas de emprego criadas. Só para vocês terem uma ideia, a expectativa do mercado, aquele consenso, né? Um fala com o outro, o mercado planilha, o mercado planeja, o mercado projeta, estava projetando ali 180 mil vagas. E aí vieram 570 mil vagas, muito forte, muito expressiva essa criação de emprego. Para vocês terem uma ideia, a taxa de desemprego ficou em 3,4%, a menor taxa de desemprego em 50 anos lá nos Estados Unidos, ou seja, mostrando que a economia americana segue forte, mostrando que o emprego lá nos Estados Unidos segue bastante forte, o que acaba trazendo mais dor de cabeça para o Federal Reserve, que está de olho nessa questão do emprego. Porque quanto mais emprego, quanto mais salário do trabalhador americano, mais possibilidade de aumento de inflação. E com o aumento de inflação, possivelmente o Federal Reserve vai ter que ser um pouco mais duro, um pouco mais hawkish na elevação de juros. Só para ter uma ideia, existia uma projeção do mercado de elevação de taxa de juros na próxima reunião, agora chegando aqui perto dos 97%. 97% do mercado acredita que na próxima reunião agora de março, 22 de março, o Federal Reserve vai ter que elevar a taxa de juros em pelo menos 0,25. Tá certo. O Federal Reserve, né, na última quarta-feira, já tinha colocado ali no comunicado que mais altas de juros seriam necessárias. Com isso, abrindo espaço para pelo menos duas altas de 0,25. E aí o mercado acredita que na próxima reunião do Fed, em março, vai elevar 25 e agora em maio eleva 25 também, só que em junho tá no meio a meio ali, principalmente o mercado achando que 50% vai manter ali a taxa de juros depois dessas duas elevações. Mas, claro, tudo pode mudar dependendo de como vierem alguns comentários dos membros do Fed. E aí, por que eu falei que está nesse perde-ganha nas bolsas lá nos Estados Unidos? Porque até agora há pouco elas estavam caindo, mas nesse momento, 1h43, o Dow Jones sobe 0,22, a Nasdaq sobe 0,12 e o S&P cai 0,07. É claro que a Nasdaq tem toda aquela situação dos resultados das Big Tech, as Big Tech que divulgaram seus resultados na noite de ontem, acabaram impactando bastante o mercado por lá, pelo menos a Nasdaq, a bolsa da tecnologia americana, e isso acabou impactando negativamente. Depois do payroll, tá nesse perde-ganha, as bolsas subindo, as bolsas perdendo. É muito interessante esse movimento, porque os analistas lá nos Estados Unidos estão reprecificando as ações. Eles falam o seguinte: olha, é difícil falar que a economia americana vai entrar numa recessão com um nível de emprego desse tamanho. É difícil acreditar também que vai ser um soft landing pelo Banco Central americano com o nível de emprego desse tamanho, com o PIB desse tamanho, e aí o Banco Central vai ter que elevar mais juro para tentar trazer a inflação para a meta. Meta de inflação nos Estados Unidos
é ali na casa dos 2% e agora ali está perto entre 5% e 6%. Ainda é muita coisa que precisa ser tirada desse juros, essa curva, né? Tá muito atrás da curva, precisa continuar subindo os juros. Inclusive, é a grande discussão entre os economistas como é que o Banco Central americano vai se comportar diante desses dados. Só para lembrar, né, do discurso de Jerome Powell, ele disse que, claro, que não dava para contar vitória em relação à inflação ainda, mas mostrou um certo otimismo até na queda da inflação, no bom trabalho que o Federal Reserve vem fazendo ao longo das últimas reuniões para tentar arrefecer. Até mesmo chegou a se cogitar ali que nessa fala, né, até um pouco considerado um pouco mais dovish do Jerome Powell, que o pico da inflação já tinha sido alcançado e daquele momento em diante, mesmo com a elevação de juros, a inflação já começaria a arrefecer. Inclusive, muitas palavras, né, muitas vezes falada a palavra desinflação, que é essa situação aí de desinflar a inflação, de cair a inflação. Não é uma deflação, mas é diminuir o peso da inflação na economia americana. Mas, com os dados do payroll hoje, a gente percebe aí que o mercado talvez não esteja botando fé nessa situação. O mercado não está querendo ouvir os sinais de que, sim, a economia americana segue pujante, a economia americana segue bastante forte para poder chegar, fazer, né, esse soft landing aí dos últimos tempos para cá. Bom, aqui na Bolsa Brasileira a gente vê essa queda de 0,42 também acompanhada, né, seguindo um pouco da tendência do que a gente acabou vendo lá fora, né, essa queda um pouco do mercado. A gente está aqui agora aos 109.682 pontos, as empresas que estão puxando para baixo, principalmente as empresas ligadas ao setor de varejo, de tecnologia, de construção civil e os bancos. Por quê? Juro futuro para cima, curva de juros empinando depois de todas aquelas críticas do presidente Lula em relação a Banco Central, independência do Banco Central e taxa de juros. Essa situação coloca o investidor um pouco mais pé atrás, coloca o investidor pedindo um pouco mais de prêmio e aí empina a curva de juros. Essas empresas que tem sua operação muito vinculada à taxa de juros, isso acaba trazendo essas consequências que a gente vê aqui no nosso gráfico. E aí, só para a gente dar uma olhada aqui, as empresas que puxam o índice, né? Como que essas empresas funcionam? Petrobras, Vale e os bancões puxam o índice, são os maiores pesos do índice, e mesmo com Vale e Petrobras puxando para cima, pelo menos tentando puxar um pouco para cima, se bem que Vale está subindo só 0,25, mas as outras empresas e principalmente alguns bancos aqui seguindo, puxando essa bolsa para baixo, seguindo puxando o nosso índice para baixo. E para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse movimento todo aqui, eu quero chamar o Caio Sasaki, que é lá do portal do Trader, sócio fundador. Caio, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Stock, prazer falar contigo novamente. Prazer é todo meu, Felipe, tudo de bom aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite, participar com vocês aqui na BMC News, e podem contar o que vocês precisarem saber em termos de análise técnica e eu puder ajudar se estiver ao meu alcance, estou aqui. Maravilha. Ô Caio, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa movimentação de baixa que a gente está vendo no próprio índice, né? Muitas empresas acabam puxando, né, a bolsa para baixo hoje. A gente já viu movimentação de baixa também nos últimos dias. Queria entender como que você está visualizando, né, esse perfil. A gente acabou chegando ali muito otimista, muita gente otimista com fluxo estrangeiro, com minério de ferro, com commodity, puxando a bolsa para cima. A gente chegou num patamar ali e deu um recuo. Como que você vê essa movimentação aí no gráfico, Caio? De modo geral, a movimentação do estrangeiro, a gente percebe ela de forma muito mais nítida no dólar, né? O dólar ele vem, de fato, bem
pressionado para baixo. Inclusive, eu vou até compartilhar minha tela aqui, fica mais fácil da gente entender isso tudo. O dólar, ele vem de fato mais pressionado para baixo, a gente nota isso ao longo dos últimos meses, deixa eu pegar aqui o período mais recente, dos últimos meses, né? Mesmo no início, eu diria que tivemos uma tensão por parte das eleições, mas mesmo após a eleição, então a gente olha aqui, mês de novembro, o dólar vem numa trajetória descendente, de topos e fundos descendentes, né? Eu diria que o gringo estava só esperando uma definição para tomar suas decisões, então o dólar, ele de fato vem numa tendência de queda. Agora, o que é interessante notar que o dólar, ele descola em relação ao Ibov, então a gente percebe nítida a tendência de queda no dólar, mas não é tão forte assim a tendência de alta no Ibov, é o fato que esse dinheiro que entra nem sempre ele vem para a Bolsa de Valores, né? Ele pode ter como destino investimentos em infraestrutura ou até mesmo a nossa renda fixa, que no momento acima de 2 dígitos segue bem mais interessante. Então, o dinheiro vindo para o Brasil não quer dizer que necessariamente ele vai correr para a Bolsa de Valores e fazer a Bolsa subir. Ainda que tenhamos empresas que se beneficiem da China, das commodities, nós temos ali alguns outros fatores ligados à nossa questão fiscal, como você bem já citou, que acaba complicando setores como o do varejo, né? São empresas que vêm sofrendo mais. E olha que a gente já está, a essa altura, até excluindo o acontecimento com a Americanas, que já nem faz mais parte hoje do índice, né? Impactou por alguns dias aqui, a gente vê uma sequência de 3 candles vermelhos, isso foi Americanas, mas depois ela saiu da composição da carteira e a gente nota que o nosso mercado ele continua sangrando. Isso reflete muito essa indefinição, que somada a algumas incertezas no mercado externo, e aí o Fed é onde entra nessa conta, né? Se a gente pega o payroll de hoje, que veio muito animador, mas que esse muito animador não contribui necessariamente para as expectativas em relação ao Fed, se a gente pega esse cenário externo e soma com o que está rolando no momento aqui, a gente encontra ali uma justificativa para o mercado nosso não está a pleno vapor, renovando máximas como deveria estar. De certa forma, temos até um descolamento, né, do Ibov em relação ao dólar. Caio, você acha que falta fôlego, gatilho? O que está faltando para a gente poder engatar um pouquinho mais de alta, né? Ou é só esses... você comentou do ambiente externo, né? O ambiente interno também contribui, mas o que poderia estar faltando para ganhar um fôlego um pouco maior? Eu acredito que o interesse do investidor, de um modo geral, quando ele confronta a nossa renda variável com a nossa renda fixa, temos no momento um atrativo muito forte para a renda fixa, né? Porque como é que você vai querer tomar risco em renda variável, sendo que a gente tem ali uma taxa de juros próxima de 14% ao ano no Brasil? Então, é muito difícil, por mais que você tenha empresas que estejam baratas no momento, mal precificadas, pechinchas, podemos dizer assim, é difícil ainda assim tomar risco, né? E competir com um ganho em renda fixa próximo ali dos 14%. Então, eu acredito que parte do dinheiro ele esteja disputando bastante aí com esse mercado, né, de renda fixa de modo geral. E aí, como eu já disse, se a gente soma isso com os fatores externos que de certa forma estão segurando a nossa renda variável nesse momento, a gente não tem o fluxo de fato correndo para dentro da Bolsa de Valores. Certo. Caio, falando nessas empresas aí, a gente tocou no assunto das varejistas, né? Você comentou da Americanas. Quem acabou se beneficiando bastante nesse movimento foi Magazine Luiza, né? Os investidores procurando Magazine Luiza nessa saída de Americanas. Você acha que pode ter mais fluxo ainda para a Magazine Luiza, ela conseguir engatar um movimento ainda mais forte, sendo que já subiu mais de 60%, né, nos últimos tempos? Bom, o Magazine Luiza é um papel que ele se aproxima de uma zona de resistência muito importante, né? Esse patamar próximo aqui dos R$5, vou até apagar aqui essa linha para
fazer um traçado novo. Esse patamar mais próximo aqui dos R$5, ele marca uma série de topos que foram testados ali entre os meses de setembro e novembro do ano passado, e ali deve dar uma bela de uma segurada. Graficamente, a gente só vai ver o papel tendo um fôlego comprador maior acima desta região. Somado a isso, eu não acompanho de perto o universo fundamentalista da Magazine Luiza, porém, o que eu já escutei é que o papel ele está caro. Então, ou as pessoas que vão movimentar o papel para cima acreditam em upsides que estão um pouco fora do mapa, né? Ou, de fato, aqui é uma bela de uma resistência que nos próximos testes, pelo menos, deve dar uma segurada. Tá um pouco distante até, né, da região dos R$5, tá? Hoje cotando a 4,28, ainda tem um pouco de chão até lá. Então, de modo geral, eu acredito que não seja um momento muito propício para arriscar compra no papel. Se ele fizer alguma correção até umas zonas de suporte, como por exemplo, essa última região de topos, abaixo dos R$4, ou o último fundo, lá mais próximo dos R$3,50, talvez tenhamos ali algumas regiões um pouco mais interessantes, tá? Eu acredito que o efeito Lojas Americanas já passou, então quem correu de Lojas Americanas e viu na Magalu ali uma alternativa, acredito que esse efeito já passou, e a partir de agora é o que a empresa apresentar por conta própria, né? Que ela poderia se beneficiar daquelas circunstâncias, acho que já foi embora o efeito. O dinheiro que tinha que fluir para lá já foi, né, Caio? Aí já eu acredito agora que ande pelas suas próprias pernas, digamos assim. Mas deixa eu te perguntar, tem um telespectador nosso aqui, o Rodrigo Lopes, ele queria saber se você conseguiria olhar Santos Brasil. Está bastante aí na boca do pessoal Santos Brasil por conta da entrada agora do Tarcísio, se vai privatizar Porto de Santos, se vai ter investimento, se vai ter crescimento. Como é que está o gráfico dessa empresa na sua visão, Caio? Olha, graficamente o papel está numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes, porém, a gente tem aqui uma figura clássica da análise técnica, né, em que temos uma linha de tendência de alta, né, uma linha de retorno, que convergem. Esse tipo de movimento, somado a uma aproximação de uma zona de resistência, aqui na região dos R$9 mais ou menos, pede uma correção antes de algum eventual rompimento. Tá? Então, o timing de compra, na minha opinião, não é agora. Aliás, quem gosta de operar curtíssimo prazo e não se sente desconfortável em atuar na ponta de venda, porque tem muita gente que operações não gosta de vender ações. Quem estiver nessa situação, não se sentir desconfortável, dá para ficar de olho e aproveitar algum eventual movimento de correção. Mas não é um movimento muito amplo, tá? Se essa correção de fato acontecer, ela vai encontrar ali um suporte perto dos R$8, que nos dá ali uma queda inferior a 8%. É uma queda legal, dá para fazer alguma operação sim, interessante, mas não é um downside muito grande, né? Se insistir no movimento de queda, eu diria que forçando mais até a região dos R$7 é onde a gente teria uma correção. Não creio que o papel, a menos que aconteça algo que mude todo o cenário, né? Não creio que ele possa retornar muito além disso. Tá? Agora, quem tiver de fato coragem de armar a compra aqui e encarar a possibilidade de rompimento dos R$9, né? Renovação de topos, nesse caso, o papel ele não tem uma próxima resistência, né? A gente tem aqui, nessa região dos R$9, uma região de máxima histórica. E aí o papel ele pode, de fato, alçar patamares de preços cada vez mais altos. Mas eu acho que o timing para uma compra, pensando nisso, não é agora. Acredito que antes dessa tentativa de rompimento dos R$9, seria natural um movimento de correção. A gente percebe que o ímpeto dos compradores veio diminuindo, né, por essa linha de retorno, que mostra que o gráfico não está marcando topos com o mesmo ritmo que ele vem marcando fundos mais altos. Então ele está afunilando. Geralmente, quando a gente tem um padrão desse tipo, é natural que tenhamos uma correção, o rompimento seja para baixo e não para o lado de cima.
Certo. Ô Caio, e aí pra gente finalizar, né, todo dia sai uma notícia sobre China, que tá expandindo demanda, depois contraindo demanda, e isso acaba afetando bastante os papéis da Vale, que chegaram, né, a andar bastante nos últimos tempos e agora deu uma arrefecida, né, naquele vai, não vai. Como é que está graficamente, na sua opinião, esse papel diante de toda a ciclicidade que a gente vê nele? Boa. Gráfica não. O Vale no longo prazo ela vem numa tendência de compra. Porém, aqui eu acho que não fiz isso até agora, né? Mas vale a pena a gente descer para um time frame menor e a gente notar que a Vale ela vem fazendo um movimento muito convicto de venda. Ela cai, lateraliza, cai num movimento brusco, lateraliza, chega até a recuperar alguma coisa para voltar a cair em seguida. Ou seja, isso aqui, num curto prazo, é uma tendência de queda, né? E muito convicta, como eu disse. Nos movimentos de queda, você percebe que entra um volume um pouco maior, né? O volume ele cresce nos momentos de venda. Nas lateralizações, o volume tende a diminuir. Isso são características próprias de uma tendência de queda. Agora, isso daqui é um curto prazo, né? No longo prazo, o papel ainda mantém uma cara otimista, porém eu tomaria muito cuidado, porque esse movimento que começa no curto prazo como um movimento de reversão, ele pode assim se estender para o longo prazo e demonstrar uma queda ainda maior. Por hora, o que eu prestaria muita atenção no caso da Vale? A gente percebe que no mês de dezembro o papel ele lateralizou bastante, né, numa zona aqui entre os 84 e 89 reais, mais ou menos. O papel vem se aproximando dessa zona de congestão e ali tende a segurar, tende a encontrar uma região de suportes. A gente nota que, se a gente pegar mesmo o mês de novembro, o papel mostrou respeito em relação a essa região. Em dezembro ele foi confirmando. Então é uma zona que tende a dar uma segurada, é onde ele pode decidir se ele retoma a tendência compradora aí de longo prazo, ou se ele de fato perde os últimos fundos relevantes e reverte essa tendência de longo prazo para uma tendência de queda. Tá? Claro que os fundamentos são muito importantes nesse momento, é interessante ficar de olho na China, é interessante ficar de olho nos Estados Unidos, porque é um termômetro da economia global, né? E se as coisas não andarem bem nessas duas frentes, eu diria que essa correção de Vale ainda tem mais espaço para acontecer. Mas não sem antes encontrar algum obstáculo aqui nessa região entre os 84 e 89 reais, mais ou menos. Acho que é um patamar propício ali para o papel parar para dar uma descansada, vamos dizer assim, e a oportunidade de análise, se é momento de recomprar ou até mesmo zerar posições, porque a queda pode ser um pouco maior. Fechado. Caio, obrigado então pela participação aqui no BMC Stock, muito bacana esse papo contigo, volte mais vezes, até uma próxima, abração, bom fim de semana para você. Muito obrigado, igualmente, sigo as ordens. Valeu. Caio Sasaki, do Portal do Trader, aqui com a gente, muito bacana esse papo. 2 horas, 2 minutos, eu vou para um rápido intervalo, na volta a gente faz aquele encerramento do mercado aqui, aquela visão geral. E claro que eu falo o nome de todo mundo que der um alô aqui no nosso chat. É rapidinho, logo depois do intervalo. BMC News. Informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, você pode perder uma grande oportunidade em 2023. Para investir em commodities, não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. Por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, as vagas são limitadas. Serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer na sede da BMC News em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. É isso aí, estamos de volta, BMC Estoque, aqui na BMC News, 2 horas e 5 minutos dessa sexta-feira 3, não é sexta-feira 13, é sexta-feira 3. E eu quero deixar um alô aqui, um abraço para todo mundo que está no nosso chat, o Alex, o Daniel Bruno Seron, o Caio Sasaki, que estava dando entrevista aqui pra gente, dando uma olhada nos gráficos e também no nosso chat, falando grato aí pra nós da BMC pelo convite. Pô, Caio, isso é sempre muito bem-vindo. Inclusive, quem te mandou um abraço, se você ainda estiver assistindo a gente, foi o caro Alexandre Cabral, professor Alexandre Cabral, mandou um abraço aqui pra você. O João Vitor Baitelli tá por aqui, vai ter o marketing? Vai, daqui a pouquinho. A Carla Andrade, o Regis Andrade também, são parentes? O MPK por aqui, pronto pra assistir o melhor programa das tardes. Você sim, em MPK, o Helder tá quase caindo na nossa graça de novo. Fábio Campos, o AK, o Rodrigo Lopes, todo mundo que está nos acompanhando, o Kevin, o Fidegiro está por aqui também, todo mundo que nos acompanha, muito obrigado por estarem aqui conosco nessa sexta-feira, muito obrigado justamente por nos acompanharem, o Jason, o Sandro, o Léo, o Gilberto, falando boa tarde, Filipão, tamo aí, daqui a pouco a gente está junto no nosso BMC Market. Antes de encerrar, deixa eu só trazer um overview aqui de como que tá a bolsa nesse momento, aqui ó. Índices, Ibov, olha só como é que tá. Você aqui, Ibov, muito obrigado. Caindo 0,51, 109.579. E entre as empresas que mais caem aqui, como a gente estava falando, ó, Lojas Renner, Pets, Grupo Soma, Carrefour, empresas mais ligadas ao varejo. Via, também caindo. Enfim, várias empresas caindo. Aí, MRV, cadê outra empresa que eu tinha visto aqui de construção? Ó, Cirela, caindo também. Muitas empresas ligadas ao setor de tecnologia, como a Localweb, também de construção e também de varejo aqui caindo por conta dessa elevação ou de empinar a curva de juros. Quem sobe bastante aqui, ó, só para a gente mudar o ladinho aqui, eu vou até olhar para baixo para ver se eu não cair igual a Débora Oliveira. Suzano está subindo bem porque teve notícia, né, de uma empresa que concorre com Suzano que está enfrentando problemas aí com queimadas numa plantação e podendo ali ter um impacto na sua produção de celulose. Companhia Siderúrgica Nacional, Gerdau, a Vale subindo também nessa alta do minério de ferro, em Petrobras, Prio, 3R Petroleum subindo nessa alta de petróleo no cenário internacional, mas é justamente isso. Esse é o cenário, pesando bastante essa questão dos juros que estão subindo, curva de juros empinando e toda essa situação de uma tensão ou de repente de um risco fiscal um pouco mais presente. É isso, 2 horas 8 minutos. A gente está encerrando aqui. O Daniel Bruno Serão falou, o Felipe não tem palavras para o Ibov. Não, é que o pessoal fica conversando aqui, aí foge a palavra mesmo da cabeça aqui, viu? Aí eu olho pro negócio, o ouvido ouve alguma coisa ali atrás e aí eu vou te falar, viu? O Alzheimer fala mais alto. Mas é isso. Ainda me lembro que este é o BMC Estoque e que na sequência a gente vai ter aqui o BMC Market com o Alexandre Cabral e hoje com a ilustre presença do Ale Delara.
Eu volto daqui a pouquinho e na segunda-feira o titular da posição já estará de volta, Gabriel Monteiro, assumindo aqui o BMC Stock. Foi um prazer estar nesse programa aqui com vocês. Forte abraço. Tchau. BMC News, informação que gera valor.